Boa noite, queridos. Que a graça e a paz sejam com todos. Amém? Amém. Eu vou me apresentar, então, para quem não conhece. Eu sou o caçula, o filho mais jovem, não vou falar o filho mais novo, o filho mais jovem desse lindo casal aqui que vocês, que pastorei essa casa, essa igreja. Amém? Então, para mim é uma alegria, um prazer estar com vocês, ver muitos rostos, novos que eu não conhecia. Outra vez que eu tive ainda, no outro salão, e me alegro de ver aquilo que Deus tem feito nessa igreja. Amém? De ver a alma se chegando, vida se chegando, a receber da fonte da vida, da palavra verdadeira de Deus, sendo cuidado aqui por essa casa, sendo incentivado a viver o seu propósito. E nessa noite, de uma forma humilde, eu quero contribuir para aquilo que Deus tem feito aqui nessa casa. Amém? Você é casa de Deus? Amém. Amém. Nós não somos, Deus não habita em prédios, em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. E nós somos, o edifício que diz lá o apóstolo Pedro, feito, como pedras vivas, sois edificado, morada, um templo espiritual, onde nós somos a morada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E é tremendo, essa palavra. Eu fiquei hoje, na verdade, o dia todo, já estava a semana toda, quando já de alguns convites, e na verdade o culpado aqui dos convites foi eu, para não conseguir atender por várias vezes, os pastores aqui já tinham nos chamado para estar ministrando, mas para alguns que não sabem, a gente também pastoreia uma igreja lá em Brusque, igreja Ágape, e de modo que às vezes não é tão fácil a gente se ausentar assim, do ministério, mas graças a Deus tem uma igreja viva lá, outros pastores, outros irmãos lá servindo, enquanto eu estou aqui com vocês, o culto também está acontecendo lá. Imagino que essa hora já deve estar, já terminou já, na verdade, que nosso culto lá é mais cedo, às 18 horas, mas é um prazer, uma alegria para mim. Como eu estava falando, eu estava pensando sobre o que poderia ser compartilhado nessa noite. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela tem muita coisa para falar, mas eu pensei, poxa, que eu quero aproveitar muito bem essa oportunidade. E como eu falava, Deus está construindo um edifício aqui, amém? Essa casa, existe aqui, são 15 anos, 15 anos, que essa igreja está constituída aqui na cidade de Carelinha, e a gente precisa entender, às vezes a gente entra no piloto automático, como igreja, a gente vai vivendo conforme as coisas vão acontecendo, e a gente não para entender a nossa vocação, a nossa missão, que é ser igreja de fato. Eu queria construir algo com vocês nessa noite. Vou tentar ser o mais objetivo, mais breve possível, para construir algo com a igreja nessa noite. Amém? Com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na carta que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Amém? Na verdade, nós vamos ler aqui dois textos. Eu vou começar com Efésios 2, e nós vamos ler do 11 em diante. Efésios é a epístola que trata sobre a igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, mas de maneira diferente de outras cartas, que ele trata alguns assuntos pontuais com cada igreja, como por exemplo aos Coríntios, aos Gálatas. Aqui aos Efésios, ele não trata um assunto particular da igreja dos Efésios, mas ela é uma carta que é endereçada a todas as igrejas, porque ela é a carta que fala sobre a igreja, define o que é a igreja. E esse texto, eu queria que nós lêssemos, e o Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação e entendimento para você, para nós podermos funcionar dentro daquilo que Deus nos chamou. Amém? Efésios capítulo 2, eu vou ler do 11 em diante. Amém? Para nós darmos aqui um parâmetro do que, qual é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Amém? Você já achou aí? Amém. Amém? Então, vamos ler.
Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos, incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Quero ler até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Tua presença. A Tua Santa Palavra nos diz que quando dois ou mais estiverem reunidos no Teu nome, ali, Senhor, já é um altar de adoração. Ali já é um lugar onde o Senhor escolhe, decide habitar e visitar. Então, Senhor, nós somos aqui hoje a Tua casa aqui reunida. Oh Deus, o Teu corpo estabelecido nessa terra. Venha falar ao nosso coração, venha trazer a revelação, o entendimento da Tua palavra. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus por essa palavra. Essa palavra, ela é um pouco densa, um pouquinho difícil de entendimento, mas eu quero tentar trazer da melhor forma para você entender o que o apóstolo Paulo está querendo falar nessa palavra. Primeiro, precisamos entender que ele está falando aqui a igreja. Ele está dando aqui um conceito à igreja. O versículo 11 em diante, ele está começando a falar ali sobre essa nova humanidade de Cristo. Nós gentios, ou seja, eu creio que não tem ninguém aqui que é de ascendência judaica, não, né? Não tem ninguém aqui que tem sangue judeu aqui correndo nas veias, não, né? Mas você é descendente de Abraão, amém? Amém? Nós somos descendentes de Abraão, por quê? Porque toda a linhagem, né? Em Cristo nós somos descendentes de Abraão. É um negócio meio doido você entender, mas eu não vou entrar aqui no mérito, mas precisamos entender que nós somos parte agora. Aqueles, né, nós, ele está falando aqui para a igreja gentílica, nós somos gentios, ou seja, não somos judeus por nascimento, então somos gentios. Naquele tempo, para se diferenciar, no tempo que o apóstolo Paulo escreveu aqui, um judeu do gentio, uma coisa que os judeus levavam a sério era a circuncisão, né? Todo judeu era circuncidado ali ao 8º dia, como mandava a lei. Então, o apóstolo Paulo está falando, vocês que são chamados incircuncisão, vocês que não são circuncidados, né? Vocês que foi feita nessa circuncisão feita por mãos humanas, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O povo de Israel, que é o povo da promessa, o povo pelo qual a linhagem de Cristo veio, né? Era um povo que se achava superior aos demais povos, porque eles tinham uma aliança abraâmica, aliança que foi estabelecida pelos seus antepassados por Deus.
Então aquele povo se achava, né, o gás da Coca-Cola, a última bolacha do pacote. E quando Deus, né, começou a mostrar o seu plano para a humanidade e os gentios, ou seja, não judeus, começaram a ser salvos, né, começou a gerar um problema. E quando você vê o apóstolo Paulo levantado como apóstolo aos gentios, ele começa o seu trabalho, ele tem no início uma certa perseguição. Mas depois fica claro, na verdade no discurso lá de Atos 2, onde Pedro começa a ministrar ali, depois da descida do Espírito Santo, fica claro que Deus ele tem um propósito de salvar toda a humanidade. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, vocês agora que estavam separados da aliança, foram chamados não por uma aliança feita por mãos humanas, mas uma aliança divina, ou seja, a aliança que Cristo fez na cruz. Eu não sei se você entendeu que nós acabamos de participar agora, nós participamos da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, para mim, o meu entendimento que eu tenho é uma renovação de aliança, porque Cristo faz uma aliança, ele diz, olha, toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa é a nova aliança feita no meu sangue. Agora nós que estávamos separados, somos chamados para estar perto. Aleluia, amém? Então, agora nós pelo sangue de Cristo, Ele é a nossa paz, porque o muro de inimizade que estava entre nós e Deus, o pecado que nos afastava de Deus, agora foi pago, foi vertido. Cristo assumiu a culpa do pecado em nosso lugar, e agora nós temos acesso a Ele, é o que vai dizer lá em Hebreus, né? Tendo ousadia para adentrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele fez pelo seu sangue, ou seja, pelo véu, isto é, a sua carne que foi rasgada. Amém? Então, Deus agora reconciliou em um só corpo o homem por meio da cruz, ele destruiu a inimizade. Então hoje agora nós temos paz com Deus por um só Espírito. E agora nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais agora uma classe inferior. Agora nós somos o quê? Concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Essa palavra, se aqui dá um glória a Deus, uma aleluia bem alta. Porque nós somos membros da família de Deus. E nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra pelo qual esse edifício está sendo construído. E esse edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário no Senhor. Esse texto, junto com outros textos da palavra de Deus, ele está falando do propósito eterno de Deus. E eu vi uma ministração que chamou muita atenção no meu coração, isso gravou no meu coração, que o desejo de Deus ele sempre desejou ter comunhão conosco. Então, esse texto de Efésios está trazendo para nós aqui algumas situações que é a igreja. A igreja, essa é a igreja do Senhor. E nós precisamos entender, a questão primordial para nós aqui não é a igreja que nós estamos indo, mas a igreja que nós estamos sendo, a igreja que nós estamos nos tornando. Antes, né, precisamos entender. Primeira coisa, o que as pessoas dizem a respeito da igreja. Quando você fala para alguém, você precisa ir na igreja comigo. Quando alguém fala sobre a igreja, o que ela vê? Ela vê a igreja como o quê? Como um lugar, como um edifício. A imagem que as pessoas veem da igreja é o que a igreja tem demonstrado que ela é o que ela tem manifestado ao mundo. E pela palavra aqui nós podemos ter um vislumbre de três figuras, três esferas do que é a igreja. Primeiro, a igreja, ela é uma família para o Pai. Você pode repetir comigo? Uma família para o Pai. É o que é a igreja, é o que nós acabamos de ler agora. Nós já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Você entendeu que a igreja é a família de Deus aqui na terra. Aleluia. Antes dela ser um lugar, antes dela ser um ambiente, ela é um lugar, ela é a família de Deus na terra. Precisamos entender que a igreja também, ela é um corpo para o Filho. E a igreja também é uma morada para o Espírito.
Essas três esferas nos dão um vislumbre do que é a igreja. Ou seja, ela é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. É o que nós acabamos de ler no texto de Efésios. Amém? Amém. Primeiro, ela é uma família para o Pai. Igreja não é um lugar. Uma coisa só não define igreja. A igreja é um organismo vivo, a igreja não é uma instituição. Nós queremos achar que a igreja é uma instituição. O Pai não quer uma instituição. O Pai, Deus Todo-Poderoso, amém? Ele não quer uma instituição, Ele quer uma família. Amém? Ele quer uma família. Por isso nós nos chamamos como? Como é que você chama? Irmão. Não é assim? Ô meu irmão, não é um chavão evangélico. Deve ser uma realidade na nossa vida. Nós somos irmãos. Por quê? Somos filhos do mesmo Pai. O que define a nossa filiação é a nossa paternidade. Amém? Uma família, por isso somos irmãos. Uma família fala do modo relacional, do aspecto relacional, como se comporta a igreja. É uma das esferas como se comporta a igreja. A igreja não é apenas uma família, mas ela é uma família para o Pai. Amém? Eu queria que você lesse comigo o Salmo de número 68. Olha só. Já na antiga aliança, já nos Salmos, olha só o que Deus tinha para nós. O desejo. Salmo 68, no versos 5 e 6. De uma maneira breve, eu quero ler com você para isso fundamentar essa noite. Olha só. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha só, Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus é Pai. Amém? Amém. É uma coisa que Jesus soube restaurar muito bem, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz, Pai nosso. Pai nosso, porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Amém? Porque o Pai é nosso. Ele diz, Jesus não diz meu Pai, Ele diz Pai nosso. Nós precisamos entender o que é a igreja, é essa revelação de que nós temos o mesmo Pai. Ele é Pai dos órfãos. Por natureza, a igreja é uma palavrinha grega chamada carral, que é família, que é nação. Toda aliança que você vê Deus fazer, Ele sempre faz com uma família. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você vê que Deus, a nação de Israel é formada de uma família. Porque para Deus, a congregação é um carral. Agora, por natureza. Agora, Israel, por exemplo, Israel, que é uma nação, é nome de quem? De um patriarca. Nome de uma família. Uma nação vem de uma família. Você vê ali profetizado, né? Olha, eu vejo no teu ventre duas nações. Dois filhos que eram duas nações. Olha só. Agora, por vocação, a igreja é eclésia. Eclésia é um termo grego que é uma reunião de pessoas, é uma família que responde às demandas da sociedade, da cidade. A eclésia era uma reunião, né, onde os principais da cidade se reuniam para tratar sobre os assuntos da cidade. Eclésia quer dizer também chamados para fora. Né? Então, por vocação, a igreja é eclésia. Então, nós não precisamos entender, nos atentar uma metodologia de como fazer igreja, mas precisamos nos preocupar com o que estamos nos tornando. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 3, ele diz, olha, como convém você se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é um lugar que proclama a verdade para o mundo. Amém? Então precisamos entender esse entendimento, que a igreja não é um lugar para nós irmos, mas a igreja é uma família do qual nós pertencemos. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? A igreja é o ajuntamento dos filhos,
dos filhos que oram, Pai Nosso. Amém? Amém. Agora eu fico perguntando, queridos, o que aconteceria se nós, de fato, como igreja, fôssemos família de verdade? O que aconteceria se nós, de fato, fôssemos igreja e fôssemos uma família de verdade? O que aconteceria? Você sabe como é que se comporta a família? Você tem o grupo da família no seu WhatsApp aí? Hã? Como é que é a família? Né? Você faz a reunião lá da família e alguém não chega no horário, ou não chega, o que você faz? Você manda mensagem, não é verdade? E se a pessoa não viu a mensagem, o que você faz? Você liga. Ah, porque é família, porque você está preocupado. Bem? Como acontece aqui quando você vê as cadeiras vazias? Como é que acontece quando a pessoa não vai na célula? Você simplesmente deixa assim, tudo bem, você está descansando, ou você se preocupa realmente com família? Você manda mensagem, e normalmente a gente só manda mensagem, né? A gente só liga quando é importante, não é verdade? Mas você já ligou, você já mandou mensagem, ô família, ô meu irmão, onde é que você anda? Sentiu tua falta? Nós não, esse aqui não funciona direitinho quando você não está aqui. Nós sentimos a tua falta, você é importante para nós. Amém? Precisamos entender o que aconteceria se nós, fôssemos realmente uma família. E essa família, ela comunica o quê? Ela fala da nossa relação. Nossa relação, o que aconteceria? Quando nós nos levantamos para ser família de verdade, o Pai ele não quer uma instituição, o Pai quer uma família. E sabe uma coisa que deixa um pai triste? Você já viu um pai triste? Eu sou pai de 2. A minha filha estava aqui, a mais velha, Giovana. Giovana vai fazer 6 anos, eu tenho o Matheus, que fez 4. Coisa que vai deixar o pai triste, sabe o que é? É ver os filhos brigando. Você já viu? Coisa que deixa o pai triste é ver os filhos brigando. Na verdade, quem é pai aí? Levanta a mão. Então você sabe, né? Pai e mãe, Pais, São pais, Então, a alegria do pai é ver o que? A relação profunda dos seus filhos. Esse dia a minha esposa colocou um videozinho. Ela relembrou um videozinho quando eles eram menorzinhos, Aí mostrava, o Mateuzinho sentadinho assim, dançando, e a Giovana ali, e dava beijinho nele, e abraçava, e levantava a mão, e ele fazia assim, e eu via aquilo lá, me derreti todo, Me derreti todo, veio o amor, Agora a gente mudou, eles cada um tem o seu quarto, mas eles sempre dormem junto no mesmo quarto. Aí agora, ela tinha uma cama, que era uma cama de solteiro, e embaixo puxava assim um carrinho que dava para botar um outro colchão. Então eles sempre dormem junto, porque eles acostumaram assim, embora cada um tenha o seu quarto, mas quando eles nasceram, hoje, cada um tem o seu quarto, antes não tinha, eles dividiam o mesmo quarto, então sempre dormiam juntos. Aí agora a gente trocou, compramos uma cama, de casal, e, como aquele colchãozinho dela estava muito ruim, a gente agora colocou os dois para dormir na cama de casal. Belezinha, quando os dois vão dormir juntos. Aí eles dormem, se agarram e sentam e ficam juntos. Aquilo lá para nós é a nossa maior alegria. A maior alegria do pai é ver os filhos caminhando juntos. Amém? Então o que acontece? A alegria de um pai é ver a relação profunda dos seus filhos. Então a igreja, ela é uma família para o pai. Eu não posso demorar muito tempo aqui. A segunda figura é que a igreja, ela é um corpo para o filho. A igreja, do seu modo relacional, ela é como uma família. E uma família assim, irmãos, na família precisa existir o quê? Sinceridade, não é verdade? É o seguinte, lá na nossa família, vou dizer agora aqui, a minha família hoje é minha esposa e meus filhos, Mas a família patriarcal, que eu ouvi, meu pai e minha mãe estão aqui, meu irmão mais velho está aqui. Vamos usar o exemplo aqui. Na minha família aqui é o seguinte, eu conheço os defeitos do meu irmão mais velho, ele conhece os meus defeitos. Eu conheço os defeitos da minha mãe e do meu pai, ele sabe os meus defeitos. Só que é o seguinte, eu posso falar dos defeitos dele, mas você não pode não. Porque a família é minha. Você não vem falar mal do meu pai e da minha mãe, não vem falar mal do meu irmão para mim. Eu posso falar mal dele, mas você não pode. Está entendendo? Porque a família é assim. Família se ama, família se defende. Pode ver a mãe, Um exemplo da mãe é tremendo. O filho pode ser um vagabundo, um sem vergonha, um assassino. Está lá preso, prisão perpétua, ninguém quer saber do cara, mas a mãe está lá.
A mãe é capaz de passar por uma revista íntima para ver o camarada lá, né? Porque ama, porque é família, porque ela geriu no ventre, ela deu a luz para aquele ser humano que pode ter os defeitos do mundo, mas é filho dela. Quantos estão entendendo? Nesse aspecto relacional, é isso que nós somos, uma família. Só que a igreja não é só uma família. A igreja é uma família que está numa missão. Amém? Amém. Todos que estão nesta coletividade família têm uma função. Amém? Não existe. Por isso que a igreja é um corpo para o filho. E o apóstolo Paulo ele fala muito bem disso. Eu não vou ter tempo aqui, mas nós poderíamos ler o texto lá de Coríntios em que ele fala sobre o corpo, sobre os membros. Ele diz, olha, nós somos membros de um corpo, em especial o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Poderá o pé dizer por que não sou olho, ou a mão dizer por que não sou orelha? Não, cada um tem uma função no corpo. Não existe pessoa na igreja que não tenha uma função. Deixa eu dizer aqui, ó, não existe crente de banco. Ouviu? Não existe. Ah, não, eu estou aqui no banco. Não existe. Você tem uma função porque você é membro. Não existe espectador na igreja, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Amém. Então, nesse aspecto, a igreja é uma família, ou seja, um corpo para o filho. É uma família que está numa missão. Como um exército, nós estamos numa missão. Eu gosto de dizer que a igreja é um exército. Amém? Também é uma das figuras da igreja. Porque alguns dizem, a igreja é um hospital. Legal, a igreja não é só um hospital. Porque se nós fôssemos só um hospital, qual é a função do hospital? É só curar as pessoas, né? Mas a igreja é um exército, porque todo exército sabia que tem uma enfermaria. Todo exército tem uma enfermaria, por quê? Porque o soldado ferido, ele chega lá na enfermaria para ser tratado, para ser curado. E qual é o objetivo dele ser curado? Para ele voltar novamente no campo de batalha. Para ele voltar e continuar a guerrear. Esse é o propósito de uma enfermaria dentro de um exército. É por isso que a igreja não é só um hospital, porque a igreja não está aqui só para curar as suas dores. A igreja do Senhor ela está aqui para te posicionar no propósito eterno de Deus. Amém? Então a igreja é um corpo para o filho, ou seja, numa pessoa, né, que está numa missão. E eu e você precisamos entender isso. E eu queria o próprio texto de Efésios capítulo 4, eu quero me demorar aqui, eu quero falar desses três aspectos, mas especialmente eu quero enfocar na questão do corpo para o filho, e ela é uma morada para o Espírito. Eu quero que você pule ali adiante Efésios 4, olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui para nós. Efésios capítulo 4, ele diz, como prisioneiro, verso 1, no Senhor rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Preste atenção. Por quê? Porque há um só corpo, um só Espírito, assim como uma só esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que não havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E olha só o que ele fez. O apóstolo Paulo, falando aqui aos Efésios, ele está dizendo o seguinte: a igreja é um só corpo. E nós precisamos ser dignos da maneira, da vocação que nós recebemos e ser completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Não é suportar no sentido que você, eu não suporto você, eu tenho que suportar fulano e tal. Ele é insuportável. Não, quer dizer de dar suporte, de ser base, de ser fundamento para ele. Isso é dar suporte, amém? Entendeu aqui? Ele diz por quê? Porque há um só corpo, há um só Deus, um só Pai, uma só fé.
Amém? Deus, ele deu dons aos homens com um propósito. Aí, olha, o verso 11 aqui, ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que o Paulo está falando? O seguinte, olha, Deus, o mesmo que subiu, que desceu as mais partes debaixo da terra, é o que subiu e ele distribuiu dons aos homens. Deus nos dá ferramentas pelo poder do seu Espírito para capacitar a igreja para desempenhar o seu papel, a sua função aqui na terra. Então, estão entendendo, amém? Amém. Para isso que ele nos dá os dons. Os dons servem com um propósito que é qual? Edificar o corpo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Muitos fazem uma celeuma. Ah, meu Deus, mas eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou mestre. Não importa, não é a função, não é o cargo, não é o encargo que Deus comissionou você, porque tem muitos mais, são muitos mais. Se você olhar Romanos capítulo 12, olha só, alguns se sentem que, meu Deus, pastor, só tem 5 ministérios. Não tem 5 ministérios. A multiforme graça de Deus, ela é revelada ao homem, ele nos dá muitos dons para executar a sua obra. Romanos 12, olha só o que o apóstolo Paulo também fala de nós. Verso 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Primeiro, os dons é pela graça, você não merece, é Deus que dá, com um propósito. Agora preste atenção. Olha, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12,6. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Você já viu gente que tem o dom de profetizar? E não precisa profetizar só como uma visão de futuro ou uma declaração. Profetizar é declarar a palavra. Amém? É profetizar. Às vezes a gente até profetiza, né? Até com a nossa esposa, né? Você está tão linda, amor. Amém? É só para você gravar, né? Às vezes você profetizar, é declarar, é usar a fé, é acessar a fé e declarar com a boca aquilo que você ainda não está vendo. Aleluia. Você está profetizando, porque a esposa é linda, né? Ela vai ser em nome de Jesus. Né? Use na proporção da sua fé. Olha o verso 7. Se o seu dom é servir, sirva. Amém? Tem gente que tem um dom de servir, você já viu? Tem gente que tem um dom de servir. Eu vou usar aqui como exemplo. Meu pai. Pastor Darcy, tem um dom de servir. Chega lá em casa, ele já vai fazer o café, ele já vai fazer a pelhanca, ele já serve, ele já abre lá a geladeira. Ele tem um dom de servir. Glória a Deus por aqueles que servem, amém? Porque quem não serve, não serve. Amém? Fica aí, ó, gravou, né? Se é ensinar, ensine. Amém? Tem gente que tem o dom de ensinar. Ó, tá aqui o mestre aqui, ó, pastor Cristian. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que tem o dom de ensinar, amém? Se é dar ânimo, que assim faça. Você já viu aquele irmão que ele te dá ânimo, né? Eu falo até hoje, esse dia eu estava pregando lá na igreja, eu lembrei desse caso. Um lugar que eu adoro ir, faz tempo que eu não vou lá, mas quando eu estou com baixa autoestima, né? Eu preciso ir lá na minha tia, a tia Marina, né? Eu gosto de ir lá na tia Marina, porque eu chego lá, a tia Marina diz, meu Deus, meu filho, tu és tão lindo. Ai, meu Deus, que rapaz mais lindo. Ai, meu Deus, essa tua filha, então, meu Deus, que coisa mais linda. Sabe, tem pessoas que têm o dom de dar ânimo, você já viu? Ela diz, vamos lá, meu irmão, levanta a cabeça, eu estou contigo. Vamos lá, não dá bola para isso não. Tem gente que tem aquele dom, né? É o dom, é graça de Deus, amém? Se é dar ânimo, que assim faça. Tem gente que tem o dom de quê? Se é contribuir, contribua generosamente. Tem gente que tem a mão aberta disso. Tem o dom da generosidade, de contribuir, aleluia. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Nem todos são chamados para ser líder, preste atenção. Nem todos têm o dom de exercer liderança. Tem pessoas que precisam aprender, que precisam, né, se desenvolver, mas tem gente que é nato. É dom de Deus, amém? Que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Tem gente que tem o dom de misericórdia.
sofre pela dor do outro, se importa com o outro. Amém? Olha só. Então, existe só 5 ministérios? Não, olha só quantas coisas aqui. O apóstolo Paulo está falando de dons que nós podemos servir a Deus. Mas preste atenção, eu preciso correr aqui. Efésios 4, olha, qual é o propósito de Deus distribuir dons aos homens? Volta lá comigo. Efésios 4, 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aleluia. Verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Repita comigo, até que todos. Até que todos. Se você chegou e o seu irmãozinho não chegou, não é todos. Então você precisa entender que você tem uma missão, você tem uma função no corpo. A sua função não é mais nobre nem menos nobre que a do outro. Mas é que se todos alcançarmos, se todos chegarmos, nós precisamos pensar o que temos em comum. Por que o apóstolo Paulo fala? Há uma só fé, há um só Senhor, há um só objetivo. Queridos, eu e você vamos ter dons diferentes, mas o propósito, a missão é a mesma. Quantos estão aqui comigo? Sabe, eu vejo pessoas hoje brigando nos ministérios. Meu Deus, eu estou no ministério das mulheres. Não, eu estou no ministério das crianças. Eu estou no ministério do encontro, sei lá, face a face com Deus. Eu estou no ministério tal. Aí o ministério se atravessou, marcamos uma reunião num dia. Ele marcou para o mesmo dia, para o mesmo horário. Meu Deus, pastora, me ajuda aqui. Eu estou com um problema aqui. Eu vou pegar aquela irmã pelas... Querido, cada um tem um dom, mas o objetivo é o mesmo. Nós somos um só corpo. O pé não briga com a mão. Irmão, pensa o seguinte. Todo mundo aqui é brasileiro, gosta de futebol, né? Vamos usar a ilustração do futebol. Você está diante da marca do pênalti, está lá o goleiro, né? E você está com a bola ali. E qual é o seu objetivo no pênalti? Fazer o gol, né? E imagina que a tua cabeça pensa, eu vou fazer o gol. Mas a cabeça quer fazer o gol. Então, ela quer ir na bola. Ou imagina a orelha, achar que ela pode chutar no gol. Imagina o nariz. Não. O corpo coordenadamente vai pensar quem é mais especialista em chutar a bola no gol. O pé. Só que o pé ele chuta sozinho? Não, ele precisa da perna. E a perna precisa do corpo, precisa do braço. Então todo o corpo vai fazer um esforço. Quem que vai levar o crédito? O pé. Certo? A cabeça não vai chutar, mas ela vai dar na ordem. Porque o objetivo o que é? O gol. Nós como igreja precisamos entender que o objetivo é o gol, é a glória de Deus, é a salvação, é a transformação. Então não importa se é eu que vou fazer, se eu sou perna, se eu sou mão, se eu sou braço, o importante, o objetivo é a glória de Deus, é o gol. Porque até que todos chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa igreja que trabalha com discipulado, não trabalha? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você sabe o que é discipulado? Às vezes a gente acha, né? Que eu vejo, né? Meus pais aqui falando, a minha discípula, o meu discípulo, glória a Deus, porque você cuida, você discipula, porque você se importa. Mas imagina se a pastora Mena, ela vai estar produzindo meninhas. Então as minhas discípulas vão ser as meninhas. São 12, é isso? Então a Mena 1, a Mena 2, a Mena 3, a Mena 4, a Mena 5. É isso que Deus quer? Sim ou não? Não. O discipulado é o quê? É formar Cristo na pessoa. Isso é o discipulado, porque até que todos cheguemos à estatura, à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quem é o padrão, quem é a régua, é Cristo. Porque a pastora Mena, eu estou usando como exemplo aqui, ela não vai formar meninhas, ela vai formar pessoas que têm as suas características, a sua identidade, mas que vão formar Cristo nela para que elas alcancem essa maturidade, para que elas cumpram o propósito de Deus. Aleluia! Porque o propósito de Deus, verso 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o propósito de Deus? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, aquele que é cabeça, Cristo.
Dele, preste atenção no verso 16 dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como é que o corpo cresce? Primeiro, edificado em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Se você é membro do corpo de Cristo e você não exerce a sua função no corpo, você não está contribuindo para o crescimento do corpo. O que é um câncer? O câncer é uma célula que ela se multiplicou desordenadamente e se tornou um câncer. Você já viu um anãozinho? Perdão da expressão, mas chama anão mesmo, né? Nanismo. Né? Ele cresce. Talvez a cabeça dele cresce normal, né? Mas o resto do corpo não cresce. Tudo aquilo que cresce desordenadamente não faz bem para o corpo. Ou tudo aquilo que não cresce também não é bom. Imagina se eu tenho a Giovana de 5 anos e ela tem o crescimento de um bebê de 2. Não. Todo o corpo cresce normalmente quando cada parte realiza a sua função. Por isso que Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Vocês precisam estar conectados em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E toda vara que está em mim não dá fruto, eu corto, lanço fora. E aquela que dá fruto eu podo, para que dê ainda mais fruto. Aleluia! Então, eu preciso entender que eu vou crescer quando cada parte realiza a sua função. Você sabia, eu quero encerrar, eu preciso ir para o final, mas eu queria falar do aspecto do corpo dessa noite. Eu não sei porque o Senhor está trazendo essa palavra, mas eu senti do Espírito que era uma palavra de entendimento, de conhecimento para a igreja nessa noite, amém? Eu queria pregar aqui uma palavra vivalista, eu queria sair você pulando daqui nessa noite que nem pipoca. E talvez você vai sair ainda, amém? Porque a presença dele está aqui, aleluia. Mas olha só, Deus quer trazer entendimento para o seu povo, para que essa igreja que está crescendo, essa igreja que está expandindo, agora ela precisa crescer saudavelmente, ela precisa crescer no entendimento, no propósito de Deus, amém? E olha só, a igreja ela cresce quando todo o corpo unido e ajustado no auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você sabia que é melhor uma pessoa com um membro amputado, ela tem mais qualidade de vida, temos um irmão aqui, né, que sabe disso, mais qualidade de vida do que uma pessoa com um membro paralisado? Deixa eu ver aqui, é a tua mão? É a tua mão, né? Imagina se o nosso irmão aqui, ele tivesse essa mão paralisada. O que ia acontecer? Aquela mão ia estar ali, ela não ia ter função nenhuma, ela estaria ocupando peso dentro do corpo, precisando sugar os nutrientes do corpo, mas ela não tinha função nenhuma. Então é sabido pela ciência que um membro amputado, um corpo quando ele é amputado, ele tem mais qualidade de vida do que um membro que está morto, do que um membro paralisado. Queridos, se eu e você estamos inseridos no corpo e não realizamos a nossa função, nós estamos dando trabalho para o corpo. Porque cada um que exerce a sua função, se... Pensa bem, tem alguém aqui sobrecarregado na igreja? Tem alguém aqui que está sobrecarregado nas suas funções? Se tiver, é porque tem alguém que não está realizando a sua função no corpo. Porque Deus não chamou ele de olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? Então nós precisamos entender que essa figura do corpo, nós precisamos descobrir qual é a parte do corpo que nós somos. O avanço do corpo de Cristo depende de você entender a sua função e fazer a sua parte. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus? Amém? Quando eu faço a minha parte. E preste atenção, o que eu vou fazer é diferente do que você vai fazer. O que eu vou fazer, os dons que Deus capacitou para mim vai ser diferente do que Ele vai dar para você. E você precisa entender isso. A gente tem a mania de se comparar, a gente quer se comparar. A comparação, ela destrói a nossa identidade, ela destrói o nosso propósito, porque a gente quer olhar para o outro. Irmãos, quando eu entendo as minhas fraquezas,
Isso é bom para o corpo, você sabia? Por exemplo, eu vou usar um exemplo. Eu sei, irmãos, que eu sou desorganizado. Eu já sei. Eu já falo, eu sou desorganizado. Você vai ver lá minha mesa, é os papéis, é tudo jogado, é uma coisa, uma bagunça. Eu tento me organizar, mas eu não consigo. Mas sabe o que eu faço? Por eu saber que eu sou desorganizado, eu peço ajuda. E a minha esposa, que é mais organizada do que me ajuda. Glória a Deus. E é bom eu saber disso, porque a gente é um time, a gente se completa. Amém? Aleluia. Você entender as suas debilidades é bom. Agora, nós temos funções diferentes. Agora, o que é igual? A missão. Amém? O cabeça, a direção, o propósito. O que nós vamos fazer vai ser diferente. Mas o porquê nós vamos fazer vai ser igual. Lembra do gol? O objetivo é o gol. Amém? Então a pergunta não é o que você está fazendo, mas o porquê você está fazendo. Para a glória de Deus, para a fama de Cristo. Esse é o seu objetivo, essa é a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Quantos estão aqui comigo ainda? Amém? Você está comigo aqui ainda? Amém. Muitas vezes nós brigamos por ser diferentes, por tentar fazer o que nós individualmente queremos fazer, ao invés da cabeça que é Cristo. Nós nos encontramos numa só coisa, na vontade do Pai. É isso que nós nos encontramos. O que Deus quer fazer, o que Deus quer que nós façamos na igreja, que nós façamos a vontade do Pai. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Nós somos chamados para fazer a vontade do Pai. Eu quero encerrar aqui com alguns textos. O texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Cada um individualmente é membro desse corpo. Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Cristo é a cabeça desse corpo. Queridos, qual é a missão da igreja? Ser a coluna e baluarte da verdade. É proclamar a verdade de Deus. Como é que as pessoas vão ver Cristo em nós? Quando nós formos as mãos, os pés, as orelhas. Quando nós formos os joelhos, as mãos de Cristo aqui na terra. Quando nós desempenharmos a nossa função dentro do corpo. Até que todos chegamos à maturidade, à unidade da fé. O corpo todo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica si mesmo em amor. Não dá tempo aqui, mas a igreja fala também sobre esse edifício. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. Hoje a maneira da gente ver construção, né? A gente vê construído com tijolos. Todos os tijolos são iguais e tem uma massa. É o sistema construtivo do Egito, né? O Egito eles faziam ali blocos, né? Blocos ali, numa massa ali dentro, e eram encaixados. Mas o sistema construtivo de Israel não era assim. Eram pedras. E essas pedras vivas quer dizer o seguinte, que eram pedras que elas não eram modeladas, mas elas eram encaixadas, cada uma ponte aguda, uma para lá, outra para cá, mas elas eram encaixadas. E sabe, queridos, às vezes quando você pega pedras vivas e procura encaixar uma na outra, sabe o que acontece? Você já viu? Às vezes dá umas faísquinhas, né? Às vezes bate uma na outra, às vezes a pontinha de uma cutuca o outro, às vezes cutuca no outro, e você vê aquilo ali, mas esse incômodo é isso. Sabe o ministério, eu falei aqui do discipulado, sabe o que é o ministério do discipulado? É o ministério da faquinha. O discipulado é aquele que pega a lixa e vai lixando, e vai arrumando, porque o que ele está fazendo? O discipulado está fazendo o quê? Ele olha para o modelo, ele olha para o padrão, ele olha Cristo. Aí ele olha para a pedra, não está do jeitinho de Cristo, deixa eu arrumar mais um pouquinho aqui. Deixa eu lixar mais um pouquinho aqui. Deixa eu tirar mais um pedacinho aqui. Aí daqui a pouco ele olha para Cristo. Esse é o modelo. Opa, agora está legal. Agora eu não consegui me encaixar. Amém? Eu anotei aqui, eu achei tremendo. Pensa aqui comigo. Para a gente encerrar. Olha só. Nós somos, né? A morada, templo do Espírito Santo. Nós somos uma pedra viva nesse edifício.
Primeiro, os evangelistas, nós falamos ali dos 5 ministérios. Quem são os evangelistas? Os evangelistas são aqueles que têm a missão de achar as pedras. Onde estão as pedras? Vamos lá. Essa aqui é uma pedra. Deixa eu falar do amor de Deus para você. Você é uma pedra. Você é importante nessa obra, nessa construção. Eu estou chamando o evangelista aquele que acha a pedra. Amém? Aleluia. E o pastoral? E o que o pastoral faz? O pastoral é aquele que nós não gostamos. Ele lixa. O pastoral é aquele que faz o discipulado, ele lixa a pedra. Olha, está errado aqui. Apruma aqui, meu filho. Vem para esse caminho. Deixa eu lixar você. Deixa eu aprumar você. Você precisa estar encaixado aqui. Amém? Agora, o que ele faz então? Esse discipulado. Agora, o profeta, o apóstolo, o que ele faz? Ele vê as pedras que o pastoral já lixou, já organizou, e ele organiza, ele encaixa no edifício. O profeta, o apostólico, ele encaixa nesse edifício. Ele diz: olha, eu vejo você, eu quero dizer que Deus tem uma obra na tua vida, Ele está te levando para esse propósito aqui. O apostólico, ele chega e fundamenta. Quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que dá o fundamento. Você vê o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo por quê? Porque ele dava o fundamento, ele ali edificava e ele saía, ele ia para outro lugar, ele ia para outra igreja, ele levantava ali uma liderança, um povo para continuar aquela igreja, ele ia para outro lugar. Ele era o enviado, o apóstolo é aquele enviado, aquele que vai, né, e ajuda. E o profético apostólico, ele encaixa as pedras desse edifício. Eu queria que você se colocasse de pé agora. E nós vamos orar. Eu espero que a palavra de Deus venha ter falado no seu coração na noite de hoje. Você precisa entender que nós, como igreja, somos uma família para o Pai, amém? Um corpo para o Filho, porque o Filho esteve aqui na terra, Ele ascendeu dos céus, Ele disse: agora eu vou subir para o meu Pai, agora vocês vão continuar a minha missão aqui na terra. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, amém? Agora a igreja não pode ser um movimento, não pode ser apenas um monumento, ela também é morada do Espírito Santo de Deus, no qual nós como edifício estamos sendo encaixados como pedras vivas. Amém? Deus está falando com a sua igreja na noite de hoje, Ele quer usar você. Essa igreja aqui, ela tem uma missão nessa cidade, uma cidade de Canelinha, e ela precisa contar com os dons que Deus já derramou sobre você. Eu queria que você levantasse um clamor agora, que você orasse, que você levantasse a sua voz e disse: Senhor, usa-me, Senhor, como um canal. Senhor, vem me lixar, vem me moldar, venha me tornar parte desse corpo. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer na minha vida, mas eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Faz conforme o Senhor quer. Amém? Levante o clamor agora. Comece a orar. Se você sente de orar por alguém, saia do seu banco, levante o clamor e ore por alguém agora. Se você sente que você precisa pedir perdão a alguém porque você não entendeu a sua função, a sua missão no corpo, e você sente que precisa pedir perdão para alguém, faça isso agora. Aproveite esse momento, irmãos. Nós somos família do Senhor, estamos aqui reunidos com esse propósito, e o momento, o tempo é esse, amém? Então não tenha vergonha, levante o clamor agora, comece a erguer a sua voz e declarar: Senhor, nós estamos aqui reunidos como a tua igreja, nós somos a morada para o Pai, nós somos, Senhor, aliás, uma família para o Pai, nós somos, Senhor, um corpo para o Filho, e nós somos um templo para o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha e faça morada em nós. Pai, nessa noite nós oramos, venha nos afiar, venha nos lixar, venha, Senhor, nos usar, nos dons que o Senhor nos deu, ó Deus, para a edificação, para que essa obra, para que esse templo santo cresça e apareça, e que o Senhor seja visto, ó Deus, e que as nações e as vidas, Senhor, venham buscar neste lugar, neste ambiente, a Tua presença, a Tua glória, porque nós somos uma morada para o Teu Espírito Santo de Deus. Nessa noite, Senhor, vem ministrar o nosso coração, venha nos trazer entendimento, venha nos trazer revelação da Tua palavra, Pai. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos nessa hora. Senhor, ajuda-nos, levanta aqui, Senhor, evangelistas, levanta aqueles, Senhor, que vão ali pegar as pedras, vão trazer, Senhor, para esse edifício. Levanta, Senhor, aqui profetas, Senhor, aqueles, Senhor, que vão encaixar as pedras. Levanta, Senhor, aqui pastores, Senhor, aqueles que vão moldar, aqueles, Senhor, que vão ser levantados por Deus. Ó Deus, neste ambiente, Senhor,
Deus, para que a tua igreja seja viva e venha cumprir o seu propósito, a sua missão aqui na terra. Pai, eu oro por essa igreja, a igreja, Senhor, aqui de Canelinha, Pai, a igreja batista restaurando o amor, Pai, que o teu amor seja liga, como diz a tua palavra, estando arraigados, alicerçados, cimentados em amor, Pai, que esse edifício cresça, ó Deus, na liga do amor, Pai, que não olhe segundo os seus interesses, que não olhe segundo o seu querer, mas que olhe para o propósito maior, que é a tua glória, que é esse edifício crescendo e sendo, Pai, um farol neste lugar, Pai. Ó Deus, que aqui o Senhor levante uma igreja viva, edificada, Senhor, sobre o fundamento dos apóstolos, Senhor, do qual Cristo é a pedra angular, do qual Cristo é o cabeça e do qual nós estamos sendo construídos, Senhor, sobre esta realidade. Pai, a tua igreja não é um clube, a tua igreja não é um local de reunião, a tua igreja é uma família, Senhor, para o Pai. A tua igreja, Senhor, ó Deus, é um corpo para o Filho, é onde o teu Filho, Senhor, se manifesta e age sobre a terra. A tua igreja, Pai, é uma morada para o Espírito Santo de Deus, o qual nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que haja uma transformação, para que o Senhor venha trazer na unidade, porque nós somos chamados para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar uma última palavra para você. Sabe quando nós falamos de unidade? O pastor Christian está aqui, você que é envolvido, né, no conselho de pastores lá de Nova Trento. Eu já tive muitos anos envolvido lá no conselho de pastores da nossa cidade, Brusque. Aconselho, né, nós estamos caminhando como igreja, junto com outros pastores, entendendo que nós somos uma só igreja. E quando a gente fala sobre unidade, a gente sempre pensa o seguinte, que a gente tem que fazer um esforço, né, para a gente ter unidade, né? E olha só, para a gente fazer isso, a gente fica pensando em estratégia, como que a gente vai fazer, promover a unidade. Nós não temos que promover a unidade. Efésios capítulo 4 diz assim, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a unidade não precisa ser construída, ela já está construída em Cristo. Nós só temos que fazer esforço para conservar, para manter. Amém? Amém. Para manter. Entenda que você é uma família. Uma família não se dissolve. Você pode largar a sua família, mas seu pai vai continuar sendo seu pai. Sua mãe vai continuar sendo sua mãe. Seu irmão vai continuar sendo seu irmão sempre. Não tem como você se desligar desse vínculo, porque é um vínculo maior do que eu e você. Amém? E não é só um vínculo de sangue, o Senhor tem para nós. O vínculo que nos une é um Espírito. Nós estamos unidos em um só Espírito. É o mesmo Espírito que distribui dons aos homens, que faz uns dons de socorro, dons de evangelizar, dons de generosidade, dons de tudo, mas é um só Espírito. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Que o nosso esforço é para conservar a unidade. Amém? Amém.